Durante a Idade Média, os europeus quase nada sabiam a respeito da existência de terras situadas a oeste da Europa. Somente a partir de 1492, quando Colombo chegou a uma ilha do Caribe, é que eles tomaram conhecimento de que, do outro lado do Atlântico, havia um continente inteiro, povoado por cerca de 40 milhões de pessoas, distribuídas por culturas e povos os mais diversos. Nesse continente eram faladas, segundo estimativas, mais de 2.000 línguas diferentes. Para todos esses povos, a conquista e a colonização do continente americano pelos europeus significaram morte e destruição. Milhões de pessoas foram exterminadas e escravizadas. Sociedades inteiras deixaram de existir, mas parte da cultura ameríndia conseguiu sobreviver. Traços dela podem ser encontrados ainda hoje nos idiomas, hábitos alimentares, festas e técnicas de trabalho das populações americanas. Neste vídeo daremos início aos estudos sobre o processo de colonização do continente pelos europeus e focaremos nesse vídeo nas civilizações maia, astecas e incas. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Esse vídeo, assim como outros do canal, possuem alguns nomes que são difíceis de pronunciar. Portanto, para ajudar na compreensão, eu sempre deixo disponível as legendas nos vídeos. Deixo também legendas em espanhol e inglês. Basta clicar aqui embaixo no botãozinho das legendas para você acompanhar como que são escritos esses nomes. Para começar, vamos conhecer algumas das civilizações que floresceram na América muito antes da viagem de Colombo, que são os maias, os astecas e os incas. Há cerca de 6.000 anos, grupos de caçadores-coletores da região central da América abandonaram o nomadismo e se tornaram sedentários, dedicando-se ao plantio de milho, abóbora e outras culturas. 2.000 anos depois, começaram a se formar aí os primeiros centros urbanos. Por volta de 1400 a.C., surgiu na região banhada pelo atual Golfo do México a sociedade Olmeca. Seus habitantes, que eram os Olmecas, desenvolveram o primeiro sistema de escrita da América, que data de 900 a.C., e um calendário religioso de 260 dias e outro civil de 365 dias. Hoje, essa sociedade é mais conhecida pelas esculturas de cabeças humanas de proporções gigantescas. A sociedade Olmeca entrou em declínio por volta de 400 a.C. Falarei agora um pouco sobre os maias. Em aproximadamente 700 a.C., começou a se formar na península de Yucatán a sociedade maia, que se desenvolveu em torno de cidades-estado. A península de Yucatán localizava-se no sul do México, Guatemala e Belize atuais. Cada cidade-estado era governada por um rei que exercia o poder em nome de um deus. A economia maia era basicamente agrícola. Cultivavam-se milho, que era um item básico da alimentação, assim como cultivavam-se algodão, cacau e o agave, que é uma planta utilizada como adoçante, além de outros produtos. A organização social era rígida. Existiam 3 camadas sociais às quais os indivíduos estavam ligados desde o nascimento. A mais alta era formada pela família real e pelos comerciantes. Em segundo lugar, vinham os funcionários do governo e os trabalhadores especializados. Na camada mais baixa estavam os agricultores. Os maias desenvolveram conhecimentos matemáticos, apoiando-se em um sistema numérico vigesimal, no qual os números eram agrupados em vintenas. Nós o fazemos em dezenas. Desenvolveram ainda o conceito de zero, que permitia a execução de operações complexas. Criaram também um sistema de escrita até hoje quase indecifrável, que se baseava na representação de objetos e ideias. No campo da astronomia, chegaram a estabelecer cálculos precisos sobre a trajetória dos astros. Calculavam a duração do ano com diferença de segundos em relação aos cálculos modernos, a rotação de Vênus, as fases da Lua e previam eclipses solares. Entre as manifestações artísticas, merecem destaque os trabalhos de cerâmica, a pintura de afrescos e as esculturas em baixo relevo. Na arquitetura, as construções mais importantes eram pirâmides erguidas para homenagear os deuses e observar as estrelas. Algumas das cidades mais importantes foram Tulum, no litoral,
e Chichén Itzá, na península de Yucatán, onde foi construída a pirâmide Uxmal. A sociedade maia entrou em declínio por volta do século XIII, quando os espanhóis desembarcaram na costa da península de Yucatán em 1518. Essa sociedade encontrava-se em decadência por razões ainda desconhecidas. Falarei um pouco agora sobre os astecas. Por volta de 1345, a região do lago Texcoco, ao norte do território maia, foi ocupada pelos astecas, que aí construíram a cidade de Tenochtitlán, onde hoje se encontra a capital do México. Menos de 200 anos depois, eles dominavam diversos povos vizinhos, totalizando cerca de 500 cidades e 15 milhões de habitantes em uma área que se estendia do Golfo do México até o Oceano Pacífico. Tenochtitlán era então a mais importante cidade asteca. Em 1450, contavam com cerca de 300 mil habitantes. As populações subjugadas pagavam impostos em forma de produtos como ouro, cacau e algodão. O milho era o alimento básico da população. Do cacau, os astecas extraíam o chocoatle, que foi o precursor do chocolate. Cultivavam ainda feijão, tomate, pimenta, abóbora, algodão e tabaco. O comércio era intenso e diversificado. No mercado de Tlatelolco, em Tenochtitlán, negociavam-se os mais variados produtos, tais como legumes, verduras, ervas medicinais, machados de cobre, joias e até mesmo escravos. Como não existia dinheiro, usavam-se sementes de cacau como referência de valor. De regiões distantes, os astecas adquiriam tecidos, borracha, tabaco, peles, cerâmica e ouro. Os astecas desenvolveram a astronomia e elaboraram um calendário solar com 18 meses de 20 dias. A Pedra do Sol, também conhecida como Pedra do Calendário, foi esculpida durante o reinado do imperador Axayacatl entre 1469 e 1481. A sociedade era dirigida por militares, pois a guerra desempenhava um papel central na sociedade asteca. O rei comandava os exércitos e dividia o poder com uma espécie de chefe de governo, denominado Mulher Serpente, responsável pelas leis, impostos, construções e distribuição de alimentos. Nobres, militares e sacerdotes formavam a camada mais alta da sociedade, que era uma espécie de nobreza. Os sacerdotes observavam os astros e eram consultados sobre os mais variados assuntos, desde o nome a dar aos recém-nascidos até viagens e negócios. Abaixo dessa elite estavam os comerciantes. Em seguida vinham os artesãos, cujas atividades passavam de pai para filho. Por prestarem serviços de espionagem ao soberano, os comerciantes gozavam de certas regalias, tais como a isenção de impostos. Camponeses e trabalhadores urbanos, que compunham a maioria da população, recebiam roupas e alimentos do Estado. A camada social mais baixa da sociedade era formada por escravos, prisioneiros de guerra, criminosos ou pessoas vendidas a um senhor pela família. Assim como os maias, os astecas eram politeístas. Suas divindades mais importantes eram Quetzalcoatl, deus da sabedoria, e Tlaloc, deus da chuva. Havia ainda deuses para cada centro urbano e para cada profissão. Sacrifícios humanos aos deuses era uma parte muito importante da cultura asteca. Uma das tarefas do exército durante as guerras era fazer o maior número possível de prisioneiros e levá-los para Tenochtitlán, onde eles eram oferecidos em sacrifício ao deus da guerra, Huitzilopochtli. Para os sacerdotes, a terra precisava ser regada com sangue humano. Os astecas desenvolveram um calendário semelhante ao dos maias e criaram sua própria escrita, com a qual produziram poemas líricos e religiosos, além de peças dramáticas, cantos e hinos litúrgicos que eram acompanhados por instrumentos de sopro e percussão. Em 1521, com a conquista do território asteca pelos espanhóis, Tenochtitlán deixou de existir. Sobre seus escombros seria erguida mais tarde a atual cidade do México. Falarei um pouco agora sobre um império erguido nos Andes, que é o Império Inca, nas encostas da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, em terras que hoje compreende o Peru, a Colômbia, o Equador, o oeste da Bolívia e o norte do Chile e da Argentina, desenvolveu-se o Império Inca. O termo Inca era originalmente um título reservado aos imperadores. Mais tarde passou a designar o povo que vivia no território desse império e sua sociedade. Segundo algumas lendas, os Incas se estabeleceram em Cusco no século XII, chefiados
liderados por Manco Cápac, considerado o primeiro Inca imperador. Sua expansão para outras regiões teve início no começo do século XV. A consolidação do império ocorreu no governo de Pachacuti Yupanqui entre 1438 e 1471. Nessa época, os Incas submeteram outras populações andinas, como os Chimus, que ocupavam os vales setentrionais da Bolívia atual. Considerado o filho do Deus Sol, Inti Raymi, o Inca concentrava todos os poderes. Ele era o guardião dos bens do Estado, especialmente da terra. Esta última estava dividida em 3 partes, que era a terra do Deus Sol, reservada aos sacerdotes, a terra do Inca, destinada à família imperial, e a terra para a população, entregue a cada comunidade para a garantia do próprio sustento. Abaixo do Inca estavam os nobres, os parentes do imperador e os escolhidos por ele para ocupar postos de comando, como governadores de províncias, chefes militares, juízes e sacerdotes. A camada seguinte incluía funcionários públicos e artesãos. Por último, estavam os agricultores. Presos à terra, eles não podiam ser transferidos de lugar a não ser em situações de crise ou calamidade. Os camponeses estavam organizados em grupos familiares e comunitários conhecidos por Ailus. Esses grupos estavam unidos por antepassados comuns, por laços de parentesco e por vínculos territoriais, ou seja, ocupavam a mesma terra, e por vínculos econômicos, isto é, realizavam trabalhos coletivos. O Ailu formava uma comunidade que tinha a posse coletiva da terra e era governada pelo Curaca, que era o mais idoso. Os integrantes dos Ailu eram responsáveis pelos trabalhos nas terras, pelas obras públicas e pelo serviço militar. Os Incas adoravam diversos deuses, geralmente associados a elementos da natureza, como a chuva, o raio, o sol e a lua. As divindades recebiam oferendas, inclusive sacrifícios humanos. O deus supremo era Viracocha, criador dos 5 ciclos da humanidade. Huari, que era o responsável pela colheita e pela água, era também muito cultuado. A base da economia era a agricultura, para não faltar alimento à numerosa população, que era constituída de mais de 20 milhões de pessoas. Todo pedaço de terra era cultivado. Lavouras estendiam-se até por encostas íngremes. O que tornava isso possível era um sistema de terraços, ou grandes degraus construídos com paredes de pedra e patamares de terra vegetal. A produção agrícola se apoiava no trabalho coletivo. Toda a população tinha acesso garantido à terra, com exceção das pessoas que pertenciam às altas camadas da sociedade. Todos eram obrigados a cultivar os campos do Deus Sol e do Imperador. Os únicos animais domesticados pelos Incas eram a tama, que servia para o transporte e fornecia couro, carne e esterco, assim como a alpaca e a vicunha, das quais se obtinha lã. 2 estradas, uma no litoral e outra nas montanhas, interligadas por caminhos transversais, cortavam o território Inca de norte a sul. Ao longo delas, havia postos de correio com mensageiros disponíveis. As mensagens eram levadas por esses mensageiros, que percorriam trechos do caminho, entregando-as mais adiante a outro estafeta, que por sua vez as levava ao posto mais próximo e assim por diante, até que elas chegassem a seu destino. Apesar de não conhecerem a roda e de não terem desenvolvido um sistema de escrita, os Incas fizeram progressos em diversas outras áreas. No campo da medicina, usavam ervas e faziam sangrias. Eram capazes ainda de realizar cirurgias com perfurações do crânio. Seus artesãos sabiam trabalhar o barro, a pedra, a madeira, o tecido, o cobre, a prata e o ouro. Seus arquitetos e engenheiros foram responsáveis por obras como terraços para plantio, palácios, templos e fortalezas, construídas na desembocadura de rios, em regiões fronteiriças e em outros pontos estratégicos. Os conjuntos arquitetônicos mais famosos do Império Inca são as cidades-fortalezas de Sacsayhuamán e Machu Picchu, situada numa das regiões mais inacessíveis dos Andes, a cerca de 120 quilômetros de Cusco. Machu Picchu permaneceu desconhecida para os colonizadores espanhóis. Foi encontrada somente em 1911 pelo arqueólogo norte-americano Hiram Bingham. Para contar, os Incas criaram o quipu, que era um sistema de registro baseado na numeração decimal. O quipu era formado por vários cordões presos por uma das pontas a um cordão principal. Cada um desses cordões continham nós separados uns dos outros por diferentes distâncias. Como não tinham um sistema de escrita, os Incas identificavam a informação pela cor do cordão, pela quantidade e pela posição dos nós. Em 1533, o território Inca foi conquistado pelos espanhóis e seu imperador
imperador Atahualpa foi executado. Muitos incas se refugiaram então nas montanhas, onde resistiram até 1571, quando foi capturado e morto seu último líder, por nome Tupac Amaru. Para encerrarmos esse vídeo, falarei um pouco agora sobre os povos indígenas no século XXI. Segundo um estudo realizado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, intitulado Panorama Social da América Latina e publicado em dezembro de 2006, existem atualmente 671 povos indígenas reconhecidos pelos governos latino-americanos, totalizando mais de 30 milhões de pessoas. Os países de maior concentração indígena estão situados na região andina, que é o local do antigo Império Inca, e na Mesoamérica, que foi habitada outrora por olmecas, maias, astecas, etc. São eles Peru, Bolívia, México e Guatemala, com um total de 4,6 milhões a 8,5 milhões de indígenas. Na maior parte dos países latino-americanos, a população indígena não supera os 10% da população total. As exceções são a Bolívia, onde são 62% do total, a Guatemala com cerca de 41% e o Peru com cerca de 32%. Atualmente, alguns movimentos indígenas vêm se destacando pela capacidade de mobilização em defesa de seus direitos. No México, o movimento zapatista, iniciado com a revolta de 1994, tem grande influência na região de Chiapas. Na Bolívia, os indígenas levaram à renúncia o presidente Sánchez de Lozada e, em 2006, elegeram para a presidência seu líder Evo Morales. No próximo vídeo eu falarei sobre a conquista espanhola. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, deixarei sugestões bibliográficas na descrição do vídeo para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a conquista espanhola. Um grande abraço e tchau, tchau.